Senhor Deus, nosso Pai Celestial, aqui estamos reunidos, Pai, para buscar do Senhor a vossa bênção. Te agradecer pela vida, pelo amparo, pela proteção e pedir ao Senhor mais sabedoria, entendimento para que a nossa fé seja firme e verdadeira no caminho que o Senhor nos deu nesta terra, a Igreja Apostólica. Portanto, Pai, pedimos que as Tuas bênçãos, através dos Seus santos e anjos, que vêm da glória celestial, possa alcançar a todos os Teus filhos que aqui estão, aqueles que nos acompanham pelas ondas da internet e também todas as demais reuniões da Igreja Apostólica em nossas congregações. Sejam abençoadas, inspiradas pelo Teu poder, ó Pai divinal. Agradecemos também o nosso Senhor Jesus, Divino Mestre Salvador, que tudo tem feito para preservar este caminho de fé e esperança nesta terra, juntamente com o Consolador e o Santo Pastor, para que possamos triunfar sobre as forças do mal. Pedimos, Jesus, a Tua bênção, o Teu amparo. Também queremos agradecer, adorar, bendizer a Mãe Virgem Maria Santíssima, por tudo que a Senhora tem feito por nós, abençoando, protegendo e amparando a tantos quantos clamam pelo Teu nome. E também pedimos, ó Virgem Maria, que a Senhora conosco esteja, transmitindo essas virtudes preciosas ao nosso coração, para que através da nossa fé possamos trilhar o caminho e darmos exemplos de filhos de Deus nesta terra. Santa Avó, Consolador da promessa de Jesus, agradecemos o Teu ministério, agradecemos as Tuas bênçãos, Vó, tudo que a Senhora tem feito por nós, e pedimos a Tua direção para a nossa reunião, que a Senhora inspire, para que possamos aprender um pouco mais deste caminho, desta mensagem edificante de fé que fortalece o nosso espírito. Abençoe, protege e ampara a todos os Teus filhos, inclusive aqueles que não puderam aqui estar conosco, mas alcance-os com a Tua bênção. Santo irmão Aldo também, queremos adorar, bendizer o vosso nome. Profeta do Senhor, nosso santo pastor. Irmão Aldo, a Tua bênção sobre todos nós, sobre a nossa santa reunião. Inspira, dirige, irmão Aldo, todos os trabalhos da Igreja Apostólica, o trabalho do coral, do púlpito, e assim fortaleça o nosso coração nesta fé, neste caminho. Pedimos, pois, que o Senhor derrame as Tuas bênçãos, virtudes essenciais, para que possamos vencer a cada dia nesta terra como filhos de Deus. Portanto, com a Tua bênção, irmão Aldo, a bênção da Santa Avó, da Virgem Maria, de Jesus e de Deus nosso Pai, iniciamos a nossa reunião e vos agradecemos, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Cantaremos Igreja Forte. A Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante
passar da nossa lida, ser forte, ser fiel. É preciso ter bastante confiança, muita fé, muita esperança, para um dia entrar no céu. Preciso ser ativo e prestativo, nunca ser indeciso, pra saber vencer o mal. É preciso viver sempre em santidade, andar sempre na verdade, com um poder celestial. Bastante paciência, muito amor e obediência, pra saber vencer Jesus. É preciso uma vida piedosa, tendo a Santa Voz Rosa, que ao céu sempre conduz. Viver sempre assim, ser fiel até o fim, pra receber seu galardão. É preciso confiança e esperança, muita sempre esta fé vive em nosso coração. Preciso ser
contemplando a terra, entre a humanidade, Jesus encontrou a querida vó Rosa, mulher tão bondosa e cheia de amor, muito piedosa e temente ao Senhor, para o servir nesta santa igreja, Jesus a chamou. Preparando a vossa, um dom precioso lhe deu o Senhor, para nos dirigir sua santa vontade, a ela expressou. À frente desta igreja, colocou, e a querida vó Rosa, templo de Jesus, aqui se tornou. À frente desta igreja, Jesus a colocou. O dia chegou que Deus nosso Pai a vó Rosa levou, para dar-lhe o poder e a glória de ser nosso Consolador. E a querida vó Rosa, Senhor, está entre nós, operando milagres com seu grande amor. E a querida
por ti. Quero ajudar a tua igreja a divulgar ao mundo sofredor que a Senhora é santa, é viva e poderosa, e és nosso Espírito Consolador. Quero, ó minha santa avó, com todo amor e com muito prazer ao mundo fazer conhecidas as tuas maravilhas, glória e poder, e os teus milagres conhecidos serão, pois todo mundo há de saber, há de ouvir falar da Senhora, e bendito serão os que puderem crer. Sempre feliz, sempre contente a caminhar. Eu levo a vida sempre alegre a cantar. Embora vivendo na terra, a vida é um céu para mim. Tristeza não trago comigo, eu sou feliz e canto assim.
caminho chegando ao fim, dia em que no céu vou entrar, fiel eu espero esse dia chegar. Olhando o céu, olhando para o infinito, e pela fé contemplo um reino tão bonito. É lá que eu quero chegar, pois lá eu terei meu lugar, junto com os santos e anjos, eternamente a Deus vou louvar. Estimados irmãos, quero agradecer a sua presença. É muito importante participarmos das nossas reuniões. É um momento da vida que dedicamos a Deus, em seu tabernáculo, na mesma fé, no mesmo ânimo, na mesma esperança, com o mesmo pensamento em Deus e nos seus santos, para que possamos receber também qualidades e virtudes do reino dos céus, através da presença, como o irmão Aldo sempre nos ensinou, santos e anjos vêm da glória celestial, designados por Deus, participarem das nossas reuniões. Portanto, é muito saudável, muito salutar, irmãos, participarmos e merecermos esta bênção, esta graça que o nosso Deus nos concede. Agora nós vamos ler primeiramente, irmãos, um esclarecimento do Conselho Deliberativo ao Ministério e aos membros da Igreja Apostólica. Prezados irmãos apostólicos, o Conselho Deliberativo vem através deste boletim oficial da Igreja Apostólica esclarecer e alertá-los sobre alguns assuntos que estão sendo divulgados através das redes sociais por algumas pessoas e também por alguns membros do ministério, até usando nomes de colegas sem autorização, com um propósito duvidoso e com o objetivo claro de denegrir a imagem dos trabalhos que estão sendo realizados pela Igreja e pela atual administração. Assim, estão praticando os atos contrários aos que aprendemos com o santo irmão Aldo, julgando e condenando o seu irmão de fé, algo que só compete a Deus, nosso Pai
e aos seus santos. Desde o início da nossa igreja, o poder do mal tentou e tenta de todas as formas dividir o nosso trabalho, disseminando a discórdia disfarçada de atos como este. Mas Jesus, a Santa Vó Rosa e o Santo Primaz, com todo o poder e autoridade, ajudaram e continuarão ajudando a igreja a vencer as lutas e cumprir a sua missão. Saibam que desde a criação do mundo, Deus precisou de pessoas para ajudá-lo na sua obra aqui na terra. E todos aqueles que receberam uma missão de ajudar, como os profetas, o próprio Jesus, os apóstolos, em nossos tempos a Santa Vó Rosa, o Bispo Eurico, a missionária Odete e principalmente o Santo Irmão Aldo, foram alvos e passaram por situações difíceis e dolorosas, causadas pela influência do poder do mal, do ódio, da inveja de alguns, mas eles venceram e receberam o seu galardão na glória de Deus. E hoje não é diferente, pois o poder do mal continua astuto e decidido a atrapalhar a obra de Deus, que é esta igreja apostólica. Infelizmente, usam pessoas fracas, que poderiam estar dando o seu exemplo de conduta, praticando o bem e não julgando o seu irmão, muito menos condenando os trabalhos que são realizados em nossa igreja. Trabalhos que são realizados com amor e cuidados necessários para ajudar a obra de Deus. Trabalhos e atitudes que na sua grande maioria foram realizados e aprovados pessoalmente pelo Santo Irmão Aldo. Nós do Conselho Deliberativo estamos atentos, orientando e apoiando os trabalhos realizados, pois acreditamos que nada fere a nossa conduta de filhos de Deus, nada fere a nossa doutrina e nossa disciplina. E se porventura algo não saiu como planejado, o mesmo já foi corrigido e ajustado para que os objetivos não sejam comprometidos. Irmãos apostólicos, não deem ouvidos a pessoas com intenções duvidosas, que dizem tanto que estão lutando para o mal não entrar em nossa igreja, mas não percebem que eles mesmos, através da sua conduta e procedência, estão disseminando o mal em nosso meio, como o ódio, a inveja, a ganância, o desrespeito, causando desconfiança e outros males maiores. Confiem em Deus, nos seus santos gloriosos, pois recebemos uma missão e em nome deles estamos fazendo de melhor para a nossa amada igreja, seguindo sempre o exemplo do Santo Irmão Aldo, que foi fiel, amoroso, bondoso e leal, um profeta que nos deixou como legado a misericórdia, a paciência, o amor ao próximo e jamais agiu com preconceito contra quem quer que fosse. O irmão Aldo nunca foi conivente aos erros, mas procurava ajudar, orientar, abraçar e ganhar almas através do seu exemplo e dos seus conselhos, principalmente tratando a todos com respeito e igualdade, sem distinção. Estamos abertos e à disposição para sanar suas dúvidas quanto aos trabalhos da Igreja Apostólica e do Instituto Apostólico. Agende uma reunião conosco aqui na sede, teremos o prazer de lhe apresentar em detalhes a obra de nossa Igreja Apostólica. Temos convicção de que suas dúvidas serão revertidas em certezas de que estamos no caminho certo. Aí está, estimados irmãos, um esclarecimento muito importante para toda a igreja e principalmente para o ministério de nossa Igreja Apostólica. Agora nós vamos meditar na mensagem. Uma mensagem, irmãos, importantíssima, principalmente, irmãos, para esses dias que estamos vivendo. Os dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. Uma mensagem que nos vai mostrar, irmãos, o caminho da fé, o caminho da esperança, o caminho do amor e da paz, mas vai nos alertar sobre o caminho largo, o caminho, irmãos, da destruição e da falência espiritual, o caminho em que o mundo vive
principalmente nos dias de hoje. Através, irmãos, da liberdade excessiva, da promiscuidade, através da falta de amor, de paz, através da falta de Deus no coração. Portanto, irmãos, ouçam com atenção para que depois possamos meditar nesta mensagem, um legado, irmãos, do nosso santo irmão Aldo ao nosso coração. Estimados irmãos e irmãs, através da Santa Avó Rosa, nosso Senhor Jesus mostrou o caminho que conduz para o bem, para a vida e para a verdade do reino dos céus, por meio de preciosos ensinos. Por sua vez, o santo irmão Aldo muito lutou para que estes ensinos do Divino Mestre fossem praticados pelo povo apostólico, a fim de que todos os irmãos e irmãs honrassem a Deus Pai e aos seus santos, fossem felizes e abençoados no lidar de cada dia e ao final da sua jornada na terra, herdassem a vida eterna prometida por Deus Pai para todos os que permanecessem fiéis à sua lei e aos seus mandamentos. Entretanto, neste mundo existem dois caminhos, um estreito e outro largo. O caminho estreito do bem, da verdade, da salvação, conduz a pessoa que dele não se desviar até o final dos seus dias na terra, para junto de Deus Pai, cujo reino é de paz, de felicidade sem fim. Já o caminho largo é o caminho da perdição, do mundanismo, que deve ser evitado pelos filhos de Deus, onde tudo é permitido praticar, sem temor a Deus, sem noção do que seja o pecado ou o que possa contrariar a vontade do Pai eterno Criador. Nosso Senhor Jesus, conforme ficou registrado, ensinou a respeito destes dois caminhos. E o Evangelho de São Mateus, nos diz assim: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, são poucos os que a encontram. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, santos formados nesta Igreja Apostólica, nos mostraram esta verdade de maneira clara e que não engana e nem ilude a ninguém. Nesta oportunidade, cabe a nós, do Conselho Deliberativo, relembrar os ensinos a respeito deste tema, o caminho da salvação e o caminho da perdição. Divulgá-los através deste boletim interno de nossa igreja, o qual é lido dos púlpitos dos templos apostólicos durante as reuniões e oportunamente divulgados no programa radiofônico A Hora Milagrosa. Creiam, estimados irmãos e irmãs, que esta Igreja Apostólica, com seus ensinos doutrinários de boa conduta, que a doutrina e a disciplina divulgados em nome do nosso Senhor Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, são o caminho que conduz para a vida, para a paz, para a felicidade e para a salvação eterna. Quem não se consagrar e não se santificar, corre o perigo de perder a salvação da sua alma. Quem não for manso, humilde de coração, justo no seu viver, não amar ao próximo, não evitar os sentimentos maus e não se interessar em obedecer às regras disciplinares e de boa conduta, conforme nos foram legados por Jesus, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, está se desviando para o caminho largo, caminho sem disciplina, que aceita e segue as modas que surgem a cada dia, que dá ouvido aos falatórios profanos, que dá atenção às redes sociais com calúnias, mentiras, divulgadas por infiéis, que nada têm da unção de Deus e do Espírito Santo,
que plantam o ódio, a inveja, que guardam sentimentos maus no coração. Então, seja humilde, se arrependa, volte ao bom caminho, estreito e justo, mas de paz, amor e união, como devem ser os verdadeiros filhos da Igreja Apostólica, o reino dos céus entre nós. Prezados irmãos e irmãs, sejam em tudo obedientes à doutrina e disciplina de nossa amada Igreja, evitem todo o pecado, os maus sentimentos e vivam na paz do Senhor. Tenham paz uns com os outros e principalmente na família. Amem-se, ajudem-se, vençam o pecado a cada dia, busquem a santificação, vigiem, ore para não caírem em tentação e venham perder a paz e a unção do Espírito Santo e a graça do Consolador. Sendo pais, ensinem aos seus filhos o temor a Deus e aos seus santos. Com amor, moderação, ensinem a eles as regras de um bom viver e como proceder bem em casa, na rua, na escola, na igreja. Sendo mães, sigam o que a Santa Avó Rosa, ainda entre nós, sabiamente aconselhou. Dê seu exemplo, o exemplo em sua vida de obediência e em consagração aos mandamentos doutrinários e disciplinares da igreja. Acostumem seus filhos, as suas filhas, desde pequenas, a usar os vestidos no comprimento que a igreja ensina, e quando elas forem adultas, não irão querer o mundanismo, mas usarão suas vestes na disciplina da igreja. Assim sendo, irmãos e irmãs, sejam zelosos em manter o sincero amor em sua alma pelos ensinos doutrinários, pelas regras de boa conduta que esta igreja ensina. Tenham prazer em obedecer aos preciosos ensinos que a Santa Avó Rosa e o nosso santo irmão Aldo nos legaram com tanto amor e desejo de salvar a todos. Assim procedam para a honra e glória de nossa amada igreja, para a felicidade de todo o nosso povo e para o bem de tantos quantos herdarem, haverão de encontrar este caminho da verdade e da vida. Irmãos apostólicos de todas as idades, Deus nosso Pai, Jesus nosso Senhor, a Virgem Maria, Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo e esta Igreja Apostólica estão nos propondo a vida e o bem para que ninguém seja dominado pelo pecado e nem pelo mal, mas para que sejam felizes e abençoados. Sigam estes conselhos, pois é para o seu bem e o bem da sua família. Da mesma maneira como Deus, através do santo profeta Moisés, mandou falar ao seu povo após transmitir a ele a sua lei e os seus mandamentos. Olha que hoje tenho te proposto a vida e o bem, ou a morte e o mal. É o que nossa igreja está fazendo, mostrando o caminho estreito da salvação e o perigo que existe no caminho largo da perdição. Lembrem-se que hoje é dia de salvação. Amanhã poderá ser muito tarde. Não percam a gloriosa oportunidade de aceitar os ensinos preciosos de Jesus, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, desta Igreja Apostólica, para serem felizes e abençoados em seu viver. Estimados irmãos, aí está a nossa mensagem, aí está o nosso conselho, aí está o nosso propósito. Como, irmãos, relembrar um ensino tão importante, tão precioso, que são, irmãos, o caminho desta igreja, estreito, mas um caminho de fé, um caminho de amor, um caminho que tem por base a disciplina do reino dos céus. Irmãos, a disciplina é uma grande herança que principalmente traz as regras de boa conduta e de boa moral para o povo que serve e segue a Deus. Ora, se no reino de Deus, lá na glória celestial, há disciplina, irmãos, tudo, irmãos, em perfeita ordem. Ordem é disciplina. Então, irmãos, o reino dos céus na terra precisa ter esta essência.
É, irmãos, importantíssimo termos a essência da ordem e principalmente da boa conduta e da boa moral daqueles que seguem este caminho, daqueles que seguem este reino, porque somos participantes do reino dos céus ainda nesta terra. Então precisamos ter, irmãos, este respeito, este amor por este caminho, o caminho de bem, o caminho do amor, o caminho da paz, o caminho da salvação. Irmãos, e como diz Jesus, bem-aventurados todos aqueles que seguirem este caminho, porque herdarão a glória celestial. E Jesus mostrou, irmãos, a condição, e principalmente, irmãos, na formação de nossa igreja, usou a Santa Avó Rosa, usou o Santo Irmão Aldo para formalizar, edificar, irmãos, principalmente os preceitos doutrinários e disciplinares deste caminho. Mas, irmãos, não podemos nos esquecer que outro caminho também existe nesta terra. É o caminho largo, onde tudo é permitido. O caminho, irmãos, onde a liberdade e a libertinagem, que é o excesso de liberdade. Irmãos, as pessoas fazem o que querem. E principalmente, irmãos, nos dias de hoje, como vemos esta festa que é realizada no mundo, irmãos, uma festa carnal, onde, irmãos, as pessoas se abrem, literalmente, se expõem ao ridículo, onde jamais, irmãos, poderiam se expor desta maneira. E nós vemos, irmãos, como este caminho denigre as pessoas, denigrem a criação de Deus, a essência de Deus, porque, irmãos, não tem nada de Deus no coração. Por isso que nós precisamos valorizar aquilo que nós já temos, valorizar aquilo que nós já abraçamos e conseguimos, que é a nossa fé, que é, irmãos, o caminho estreito. E por que estreito? Porque há regras, há condição. Não é um caminho largo onde tudo pode, mas é um caminho, irmãos, onde há regras, onde há condição para ser filho de Deus, para ser, irmãos, um dia, quando terminar a vida nesta terra, alcançar a eternidade. Este é o propósito, irmãos, de todos nós termos a nossa salvação garantida quando Deus nos chamar, porque a nossa vida nesta terra é por um espaço de tempo. Todos nós temos uma missão, uma vida a realizar, mas, irmãos, a nossa alma, este Espírito que Deus nos deu, este Espírito, ele poderá ser eterno. É o que nós desejamos? É o que almejamos? Claro. Então precisamos, irmãos, fazer com que este Espírito, que veio de Deus, possa, a cada dia, permanecer com Deus. E de que forma permanecer com Deus? Seguindo o caminho que Ele, Deus, nos deu, seguindo os ensinos, seguindo os conselhos, seguindo as normas e as leis que foram dadas já lá no início por Deus a Moisés. Leis, irmãos, que estão presentes em nossos dias, que são imutáveis, que são valorizadas através da mensagem desta igreja, foram valorizadas e principalmente ensinadas por Jesus. E a lei principal, irmãos, qual que é a lei maior de todas? Amarás a teu Deus acima de tudo, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Ou seja, esteja ligado a Deus. Mas complementou Jesus, igual ao primeiro mandamento, o segundo, amarás ao teu irmão como a ti mesmo. Ou seja, precisamos também ter a misericórdia, ter o perdão dentro do nosso coração, não guardar sentimentos ocultos que muitas vezes impedem de trilharmos o bom caminho, de trilharmos o caminho estreito.
E nós vemos, irmãos, que este caminho que a Santa Avó Rosa nos mostrou, nos ensinou, que o Santo Irmão Aldo tanto lutou através das mensagens de nossa igreja para nos fortalecer as nossas pisadas nos trilhos deste caminho. Quantas vezes o irmão Aldo estendeu a sua mão para nos trazer a este caminho? Quantas vezes ele nos pegou no colo para que nós pudéssemos novamente estar em seu rebanho, trilhando junto a ele, caminhando. Por isso que ele é o nosso santo pastor. Por isso que o seu amor, a sua misericórdia, o seu perdão, que são divinais, porque há uma ligação perfeita, desde quando ele ainda estava entre nós, e agora, irmãos, na glória celestial, plena e perfeita, de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo. Há uma união perfeita destes santos, e eles estão prontos. Basta, irmãos, nós querermos. Basta, irmãos, termos a humildade de muitas vezes pedir perdão das nossas falhas, a humildade, irmãos, de dobrar os nossos joelhos e declarar a Deus, declarar a estes santos: me perdoe por uma falha, por um desvio deste caminho estreito que é a nossa igreja apostólica, muitas vezes não observando a disciplina da igreja, muitas vezes não observando a conduta, as ações realizadas. Mas, irmãos, é a humildade de se ajoelhar, de pedir em oração. A oração não é a arma de um justo? Então vamos fazer uso desta arma, porque, irmãos, justo também é o caminho que nos leva aos céus. Então nós precisamos abraçar e não deixar, irmãos, que tentações que vêm do caminho largo possam influenciar em nossa vida. Irmãos, não pense que o inimigo está parado, não. Como nós ouvimos nos esclarecimentos do conselho. Irmãos, ele é astuto e sempre procura influenciar, muitas vezes por terceiros, por pessoas fracas. Mas, irmãos, nós precisamos ser fortes e principalmente termos sabedoria, porque a sabedoria, irmãos, ela mostra à nossa consciência o que é bom e o que não é bom. Por isso que somos privilegiados na criação. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, justamente para ter a consciência. E esta consciência, irmãos, é a consciência da justiça. Nós sabemos o que é bom para a nossa vida. Nós sabemos aquilo que não faz bem para o nosso viver. Inclusive para o corpo. Olhem só. Porque, irmãos, o corpo é o habitar do espírito. Se o espírito está doente, o corpo também estará doente. Então nós precisamos tomar muito cuidado também com o nosso corpo, preservá-lo, justamente para que, irmãos, o excesso de liberdade não comprometa o nosso corpo. A promiscuidade, irmãos, é um pecado fortíssimo e está ligado diretamente ao corpo. Então precisamos, irmãos, ser muito fortes nas nossas ações e nas nossas decisões, pedindo sempre a Deus e aos nossos santos a sabedoria, para podermos, irmãos, vencer os obstáculos da vida, as tentações que o mundo oferece, e muitas vezes, irmãos, estão à frente do nosso caminhar. E aí precisamos pedir em oração a sabedoria, precisamos ter muita fé, entendimento, para os obstáculos nós ultrapassarmos. E aí vencermos.
e continuarmos trilhando o caminho do bem, o caminho da paz, o caminho da esperança, que é, irmãos, esta igreja apostólica, que é a nossa fé, que são os nossos santos. A Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, é este caminho, e estão prontos para estender a sua mão santa, para nos ajudar, para nos proteger, para nos abençoar. Basta crer, basta confiar, aceitá-los no seu coração, sem restrição, isto é, com toda a fé, porque, irmãos, fé é crer sem duvidar, isto é fé. Então, crer sem duvidar, irmãos, é aceitar plenamente. Se aceitamos plenamente a Deus como nosso Criador, aceitamos Jesus como nosso Salvador, nosso Divino Mestre, um Mestre que deu o exemplo em vida, e ainda deu a sua vida por nós. Aceitamos a Virgem Maria como nossa mãe, uma escolhida por Deus, predestinada, que deu a sua vida dedicada ao caminho estreito do reino dos céus. Foi agraciada com a presença de um anjo, que lhe disse: bem-aventurada. Ou seja, irmãos, que graça, que santidade a Virgem Maria já gozava ainda nesta terra. Por isso que nós a amamos, a adoramos. A Santa Avó Rosa, irmãos, cremos, confiamos, nós vimos o exemplo dela aqui entre nós. Muitos beijaram as suas mãos, a sua conduta, a sua honra, a sua autoridade. Como serva de Jesus, irmãos, ela foi uma grande autoridade diante de nossa igreja, e nos deu o exemplo, mostrando o caminho, mostrando o valor do reino dos céus entre nós. Por isso, ela é o consolador da promessa de Jesus, ela é o Espírito da verdade, e olha só, o Espírito Consolador que viria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí vem bem ao encontro desta mensagem. O pecado onde está? No caminho largo. Ou seja, as pessoas que se desviaram de Deus, perderam-se do caminho estreito. O Consolador viria chamá-los, dar-lhes esta oportunidade de ingressarem no caminho do bem, da paz e do amor, o caminho do reino dos céus. Mas, irmãos, nós temos ainda um outro santo, o Santo Irmão Aldo, que a grande maioria de nossa igreja ouviu, viu, beijou as suas mãos, receberam as suas bênçãos. E hoje nós podemos dizer, continuamos a receber a sua bênção, o seu amparo, a sua proteção. Porque, irmãos, são centenas de cartas que recebemos semanalmente, provando, irmãos, o grande poder destes santos no meio de nossa igreja, atendendo pedidos, orações, clamores, derramando a sua bênção. E o irmão Aldo, como está aqui, ele nunca foi conivente com o erro, nunca, mas ele sempre, com o seu amor e a sua misericórdia, estendia a sua mão para ajudar, para aconselhar, para dar uma nova oportunidade. E este perdão, irmãos, sempre obedecendo às ordens de Deus, ordens da Santa Avó. Quantos o irmão Aldo não salvou para a glória celestial? Agora, irmãos, nós estamos aqui, preparados pela Santa Avó, preparados pelo irmão Aldo, com uma mensagem firme, sólida, conivente e consistente com os preceitos do reino dos céus. Basta, irmãos, termos fé. Basta, irmãos, trilharmos neste caminho, porque, irmãos, o pastor das nossas almas está pronto para nos unir. O pastor das nossas almas está pronto para não deixarmos nos desgarrar, mas nós não podemos fugir do caminho do bem, não podemos nos separar, não podemos, irmãos, esquecer estes santos,
mas precisamos viver tudo aquilo que eles nos ensinaram e nos prepararam para ser músicos, coristas, regentes de nossa igreja, pastores, pregadores, obreiros, membros de nossa igreja. Ele nos deu a oportunidade de trabalharmos por este caminho. Então, irmãos, vamos trabalhar, porque, irmãos, como está aqui, ó, lembrem-se, hoje é dia de salvação, amanhã poderá ser muito tarde. Guardem esta palavra no seu coração, irmãos. Trilhem o caminho de nossa igreja. Muito cuidado com as tentações. Não deixem que os perigos possam te intimidar. Seja forte, como foi forte a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, a direção da igreja que já está na glória celestial, o bispo e a missionária, que sofreram também as tentações, mas foram fortes e vitoriosos. Agora é a nossa vez de ser forte para sermos vitoriosos. Em todos os caminhos da vida, precisamos de alguém para guiar nossos passos pelas veredas do bem. Por isso agradecemos a Deus nosso Criador, pelo santo irmão Aldo, companheiro e protetor, companheiro meu, companheiro seu, tudo de bom em nossa vida que nos aconteceu,
Santa Avó, Santo Irmão Aldo, agradecemos por esta santa reunião que nos concedeste, Vó, transmitindo as suas orientações, os seus recados, porque vem do céu esta palavra que o Senhor Irmão Aldo nos deixou, nos preservando no caminho estreito, no caminho do bem, no caminho do amor, para que possamos ser fortes e principalmente, perseverando, termos a sabedoria de do mal, do caminho largo nos livrar. Por isso pedimos que nos ajudem a cada dia, fazendo com que esta chama viva em nosso coração, por esta fé maravilhosa, permaneça acesa, permanecemos vivos neste santo caminho, através do Senhor, a Santa Avó, através do Senhor, Irmão Aldo, através da nossa confiança que temos nos Senhores. Por isso pedimos que nos ajudem e que nos abençoe, protegendo de todos os perigos, de todas as maldades desta terra, mas que possamos a cada dia vencer o poder do mal, vencer as tentações e obstáculos da vida. Abençoe também todos os teus filhos que fazem a oração neste momento, muitos pedindo em sua saúde, outros com problemas, dificuldades. Abençoe as pessoas que não puderam aqui estar presentes nesta reunião por um motivo justo, Santa Avó, Santo Irmão Aldo. Leve até eles a tua bênção. E esses que foram lembrados nesta caixa de pedidos de oração. A Senhora sabe a condição de cada um deles. Envia os teus anjos para confortar, dar alívio, paz e liberdade e saúde também a estas pessoas. Aos ouvintes da Hora Milagrosa, nossos amigos e irmãos internautas que nos acompanharam, que creem no seu poder, Santa Avó, Santo Irmão Aldo, Jesus, Virgem Maria, também os proteja, os abençoe, os alcance com esta bênção maravilhosa. E agora que iremos para os nossos lares, que os teus anjos que aqui estiveram possam nos acompanhar, livrando-nos de todos os perigos, nos concedendo uma boa noite de descanso e amanhã um feliz dia, para novamente nos encontrarmos neste tabernáculo, consagrado ao Senhor Deus e aos Senhores Santos de Deus, para juntos elevarmos a nossa fé, a nossa glorificação e adoração, e aprendermos mais dos Senhores. Portanto, estimados irmãos, recebam a bênção de Deus Pai, de Jesus nosso Senhor, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e com esta bênção, sejam muito felizes e bem-aventurados. Amém.